Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal lindo e maravilhoso chamado Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salvas de Prata. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, comentarista judaico, comentarista bíblico, comentarista histórico e arqueólogo. Também somos historiador e fazemos comentário tanto da cultura judaica, fazemos comentário do hebraico e do grego e das culturas bíblicas. Vamos para mais uma paraxá? Estamos aí fazendo um comentário sobre todos os livros da Bíblia. São 66 livros. Se você quiser encontrar um dos nossos comentários, é só escrever Evangelista André Santos, comentário de Gênesis, ou Evangelista André Santos, comentário de Êxodo, e assim sucessivamente. Você pode colocar comentário do profeta Jonas, comentário do profeta Jeremias, comentário de Lamentações, e assim sucessivamente. Você vai encontrar todos os nossos comentários escrevendo dessa forma: Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você pode escrever Evangelista André Santos, comentário de qualquer personagem bíblico, ou de profeta, ou de alguma pessoa que você queira saber. Quero saber da biografia de Jeremias, quero saber da biografia de Isaías. Eu quero saber sobre o livro de Êxodo. E aí você vai encontrar os nossos comentários. Também quero passar o outro link, que é chamado Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você também pode encontrar nosso comentário no link chamado Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Alan, ou se não, Olam, que é o sentido dos 3 tempos que existe no universo. São os 3 tempos que gira o universo. E quero deixar a você um Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança para você, paz e esperança paz. Também quero cumprimentar vocês com Shalom Kavai, Kavai Shalom. A paz e prosperidade e paz sobre a sua casa, em nome de Jesus. Se inscreva neste canal lindo e maravilhoso. Já estamos aí terminando o Novo Testamento, comentário dos 27 livros do Novo Testamento. Estamos agora fazendo um comentário da biografia da Epístola de Pedro. E vamos lá para mais uma enquete, mais uma pauta, mais uma paraxá. Para quem não sabe, a palavra paraxá quer dizer porção da palavra. Então vamos para mais uma porção. O primeiro ponto de vista sobre o livro da primeira epístola de Pedro é que o livro de Pedro é dividido em 5 fases. E como se chama essas 5 fases? Primeira fase, salvação. Segunda fase, relacionamento cristão. Terceira fase, doutrina cristã. Quarta fase, prova e sofrimento cristão. Quinta fase, a fé. Quando nós olhamos a biografia do livro de Pedro, ou a primeira epístola de Pedro, aonde que foi escrito a biografia de Pedro? Foi escrito na Babilônia, no ano 60, no ano de Cristo. Pedro foi o próprio autor que escreveu a sua epístola. Quando nós olhamos ao segundo ponto de vista da primeira epístola de Pedro, Pedro tinha vários nomes. E olha só que interessante, quantos nomes Pedro tinha? Vamos lá ver. Pedro era chamado de Simão Bajonas. Pedro era chamado de Pedro. O homem chamado Pedro era chamado de Cefas. E também, no aramaico, era chamado de Kepas. Então, esses aí são alguns nomes que Pedro era chamado. Pedro, no grego, é chamado de Petros. Isso mesmo, que quer dizer pedra. Você sabia que Simão era chamado de Simão no Antigo Testamento? Ou melhor dizendo, lá no começo do Novo Testamento, ele era chamado de Simão. E por ser Simão, o povo chamava ele também de Bajonas, porque ele era filho de um homem chamado Bajonas. Era o pai de Pedro. Ao terceiro ponto de vista da primeira epístola de Pedro, o nome do pai de Pedro era Bajonas. Quem era ele? Ele era pescador. E Pedro tinha como
herança de sangue e herança do pai para dar continuidade à sua herança. Você sabia que Pedro era presbítero em Roma? Olha só que coisa legal. Qual é o significado de Bajonas? Bajonas significa filho de Jonas. Ao quarto ponto de vista da epístola de Pedro, você sabia que a palavra sofrimento aparece 16 vezes só na biografia de Pedro? Só na epístola de Pedro, nos seus textos, aparece a palavra sofrimento? O livro da epístola de Pedro contém 5 capítulos, 105 versículos, 4 perguntas. Pedro nasceu aonde? Pedro nasceu em uma cidade chamada Betsaida, ou conhecida como Betzé, que quer dizer Casa da Pescaria. Ao quinto ponto de vista sobre a biografia da epístola de Pedro, você sabia que Pedro era casado e Jesus curou a sua sogra? Que está baseado em livro de Lucas 5, verso 3? Fala Pedro que tinha o próprio barco também. Olha só, Pedro tinha seu próprio barco. Ao sexto ponto de vista da epístola de Pedro, você sabia que Pedro e a sua epístola tem 4 coisas que os cristãos fez por nós, ou que Cristo fez por nós? Existem 4 coisas que Cristo fez por nós. E quais são essas 4 coisas que Cristo fez por nós? Vamos ver? Primeira coisa que Cristo fez por nós, sofreu como o nosso exemplo. Sofreu como o nosso exemplo. Segunda coisa que Cristo sofreu por nós, entregou a sua causa a Deus. Terceira coisa que Cristo fez por nós, levou em seu corpo os nossos pecados. Quarta coisa que Cristo fez por nós, submeteu-se às feridas para curar os homens. Ao sétimo ponto de vista do livro da primeira epístola de Pedro, você sabia que Pedro foi o único homem que ganhou a chave do céu? E falou Jesus, você recebeu a chave do céu. Não foi eu e nem o sangue, mas sim foi o meu Pai que revelou ao Senhor. Então o Pai entregou a Pedro a chave do céu. Você sabia que Pedro foi o único homem a perguntar a Jesus quantas vezes te perdoa? Que tinha que perdoar um irmão? Quantas vezes? Aí o Senhor Jesus responde para Pedro, 7 vezes 70. Pedro também foi o único homem que andou sobre as águas. Você sabia que Pedro, com 3 anos e meio, diz as tradições, que Pedro estava com aquela espada? Olha só, escondida. Você sabia que Pedro era um empresário e ele tinha mais de 10 barcos? Você sabia que Jesus disse a Pedro, ia negar antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu negaria, vai me negar. Na verdade, quando se fala galo, não é galo. Na verdade, é a troca de turno dos soldados romanos, os seguranças. Você sabia que não era galo, mas sim a troca de turno? Você sabia que Pedro foi o único homem a cortar a orelha de um soldado? No jardim de Getsemane? Você sabia que o nome do soldado era chamado de Malco e no hebraico é chamado de Malchus, que quer dizer rei? Você sabia que o soldado romano era o nome dele Malco e o significado do seu nome era conselheiro da rainha? E conhecido também como Macai ou Maico, que quer dizer soldado? Você sabia que o soldado serve como sumo sacerdote na história? Ele tinha uma numerologia da sorte. Todos os soldados romanos, na cultura romana, o soldado Malco tinha um número registrado como 817 em sua patente. Olha só que interessante.
Então este é o comentário da biografia do livro da Epístola de Pedro. E na cultura relata que esse Malco ele tinha um número de 817 em sua patente. Quero agradecer a todos por esta oportunidade oportuna. Shalom aleikum, aleikum assalam.